Se a sua produção vive atrasando, o problema não é falta de esforço. Na maioria das pequenas e médias empresas, o esforço já existe. O que não existe muitas vezes é estrutura para sustentar o prazo. A equipe trabalha, a liderança pressiona, a produção muda e o comercial tenta segurar o cliente. No fim do dia, a sensação é parecida. Todo mundo se movimentou muito, mas a entrega continua atrasada. Isso precisa ser dito com clareza. Atraso recorrente não é azar, não é apenas problema de operador, e quase nunca o problema é a máquina. Na maior parte das vezes, produção atrasando é sintoma de sistema desorganizado. Quem vive a rotina da pequena e média empresa conhece esse cenário. O pedido entra com prazo apertado, o cenário muda no meio do dia, falta material de um item, outro item entra porque a informação não chegou completa, o operador fica esperando a decisão e a liderança sai apagando incêndio. O que estava programado de manhã já não vale mais à tarde. O mais perigoso é quando isso começa a parecer normal. A empresa começa a tratar atraso como parte normal da operação. Passa a tratar improviso como se fosse agilidade. Passa a tratar instabilidade como se fosse flexibilidade. Mas uma operação que atrasa toda semana, a maioria das vezes não está sofrendo por falta de vontade, mas sim por falta de estrutura. Existe uma crença muito grande na pequena e média indústria. Sempre que a produção atrasa, a solução é cobrar mais a equipe. Só que isso quase sempre é uma leitura rasa do problema, porque o atraso recorrente ele não nasce na hora que a ordem de produção chega na máquina ou no operador. Ela começa antes. Começa quando o prazo é prometido sem base real. Começa quando a capacidade não é enxergada com clareza. Começa quando a prioridade muda sem critério. Começa quando as áreas operam cada uma com a sua própria lógica. Ou seja, o atraso aparece na produção, mas ele geralmente foi criado antes, da forma como a operação está sendo organizada. Quando a produção vive atrasando, pelo menos 5 hipóteses precisam entrar na mesa. A primeira delas é que a produção não foi montada com base na capacidade real, ou seja, no papel cabe, mas na prática não cabe. Segunda, a prioridade do comercial acaba atropelando a prioridade operacional. Entra urgência nova toda hora e a fábrica acaba perdendo a sequência. Terceira, falta de critério claro de priorização. Cada área empurra o seu pedido e a fábrica acaba virando um campo de disputa. Quarta, existe falha de processo entre as áreas. Material não disponível, informação incompleta, liberação tardia, desenho desatualizado. Quinta, não existe rotina disciplinada de acompanhamento. E aí o desvio acaba só aparecendo quando já virou atraso para o cliente. Perceba a diferença. Uma leitura superficial acaba gerando a pergunta: quem errou? Mas uma leitura de gestão vai perguntar: qual parte do meu sistema está permitindo que isso aconteça? Pense em uma fábrica pequena, com muitos pedidos rodando ao mesmo tempo. Na segunda-feira, o plano de produção parecia fechado. Na terça, entra um cliente pressionando o prazo. Na quarta, falta matéria-prima de um produto. Na quinta, a liderança muda a sequência para tentar salvar as entregas. Na sexta, a exceção já virou rotina. A equipe pode até ser comprometida e pode até estar trabalhando demais, mas ela está produzindo dentro de um ambiente instável. E operação instável não gera prazo confiável. Ela gera reprogramação, gera espera, gera fila confusa, gera retrabalho de decisão e gera desgaste com a liderança. E principalmente, ela destrói a confiança no planejamento. Então, atraso recorrente não é só problema de entrega, é sinal de perda de previsibilidade. Uma empresa começa a resolver o problema do prazo de verdade quando para de tratar atraso como evento isolado e passa a tratar atraso como indicador de maturidade operacional. Porque prazo não se sustenta na base da pressão. Prazo se sustenta na base do padrão, processo, critério e rotina. Quando existe previsibilidade, a empresa consegue planejar com mais realismo, executar com menos ruptura, reagir antes dos desvios e aprender com aquilo que saiu errado. Quando isso não existe, o que sobra é o heroísmo operacional. E o heroísmo operacional ele pode até parecer bonito por um dia, mas no médio prazo, ele destrói o controle, consome a energia da liderança e acaba mantendo a operação dependente do improviso. Se a sua produção vive atrasando, não começa cobrando mais velocidade. Comece verificando 4 pontos. Primeiro, a aderência entre o planejado e o realizado. O que foi programado realmente está acontecendo? Ou a sua programação já virou ficção? Ela só funciona nas primeiras horas do dia. Segundo, qual é a quantidade de reprogramações? Quantas vezes você muda a sua sequência durante a semana? Porque uma operação que muda de prioridade o tempo inteiro não tem fluxo, tem reação. Terceiro, causas reais dos atrasos.
que é que está causando realmente atraso na sua operação? É falta de material? É urgência do comercial? É quebra? É setup? É retrabalho? É refugo? É espera por decisão de alguém? Se você não nomear a causa, você continua chamando tudo de atraso e acaba não atacando o problema de forma inteligente. Quarto, rotina de acompanhamento. Existe no seu dia a dia um momento curto e disciplinado para olhar o plano, o desvio, a prioridade, o bloqueio, ou a gestão acaba descobrindo o problema só quando isso já virou uma cobrança? E esse é o ponto. Antes de buscar uma ferramenta sofisticada, você precisa parar de operar no escuro. Tem empresa que diz que não consegue planejar porque a realidade muda muito. Muitas vezes a realidade muda muito porque muitas vezes ninguém planeja com critério suficiente. Tem empresa que diz que vive na urgência porque o cliente exige. Mas em muitos casos, e provavelmente na maioria deles, o cliente só enxerga o atraso final. Uma parte da urgência está sendo criada justamente pela falta de organização interna. Tem empresa que acredita que a sua operação é flexível, só que trocar prioridade o tempo todo não é flexibilidade, é instabilidade. Enquanto essa diferença não estiver clara, a empresa vai continuar confundindo esforço com controle. Produção atrasada de forma recorrente não é detalhe operacional, é diagnóstico. É sinal de que processo, capacidade, prioridade e rotina de gestão não estão conversando do jeito que deveriam. Quando a empresa trata isso só como pressão do dia, o atraso volta. E quando volta, ele já não afeta só o prazo, afeta custo, qualidade, confiança, afeta o desgaste da equipe e afeta a capacidade da liderança de controlar a operação. Operação previsível não nasce de cobrança, nasce de método. E tem um ponto que agrava ainda mais esse cenário, que é quando a empresa passa a atuar no modo urgência e passa a operar reagindo o tempo todo. No próximo vídeo eu vou te mostrar como o modo urgência está destruindo a previsibilidade, a sequência e o controle da operação.